Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais uma vez sou muito grato ao pastor Bruno, ao pastor Antônio, ao conselho da Igreja Presbiteriana de Marabá, pelo convite. Me sinto muito honrado, para mim é um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos e suplico as bênçãos do Senhor sobre a vida desta igreja. E não somente 25, mas venham ainda muito mais anos e todos estes na presença do Senhor. Quero convidar então os irmãos para dar continuidade à proposta nossa de estudo aqui esses dias, abrirem a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Farei a leitura de alguns versículos desse capítulo e também alguns versos 7 na medida que estivermos expondo o texto. Diz assim a palavra de Deus: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe fosse dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem. Quando vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro, uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Verso 7: Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, Vem. Eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Amém. À medida que for expondo, como eu disse, vou ler os demais versículos. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, obrigado por tudo, obrigado pela tua graça, misericórdia e amor. Obrigado por o Senhor que nos sustenta em meio às lutas, às perseguições, em meio às provações, em meio às tentações. Que o Senhor agora nos dê força à Igreja Presbiteriana de Marabá, à luz da tua palavra, a fim de que, uma vez instruída pelo Senhor, ela possa permanecer firme em meio às perseguições. Dá ao Pai, concede-nos a tua graça, Senhor, de entendermos a tua lei. Ó Espírito Santo, vem dos 4 ventos e nos ilumina em nome de Jesus. É o que nós te imploramos. Amém. Amém. Meus irmãos, no início do século XX, uma nova escola literária chegou no Brasil, marcada ali o modernismo, escola literária chegou ao Brasil, e o marco inicial seria 1922, a Semana de Arte Moderna. Nós temos ali então uma escola literária iniciando aqui no Brasil, um estilo conhecido como modernismo, né? Um estilo conhecido como modernismo, você já deve ter ouvido isso na escola, e um dos grandes nomes aí é Manuel Bandeira, sem dúvida. Em 1930 ele escreveu, ou saiu aí um dos poemas dele, conhecido como Vou Embora para Fazagada. E esse poema diz assim, as seguintes palavras:
Vou embora para Pazágada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou embora para Pazágada, vou-me embora para Pazágada, aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, louca da Espanha, rainha falsa e demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei burro bravo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pazágada. Em Pazágada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste que não tem jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que quero, na cama que escolherei, vou embora para Pazágada. Pazágada é uma cidade, a primeira cidade persa, tá? Daí Pazágada, que de uma maneira tinha como se fosse ali um refúgio em meio às suas lutas. Quem conhece pouco da história dele sabe que ele teve uma doença, uma tuberculose, que acabou matando ele com o tempo. E ele, apesar de doente, viveu um período de muita tristeza, não somente no Brasil, mas mundial, por causa do intervalo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. O certo é que essa poesia, ela, segundo os estudiosos, eles dizem que isso é um estilo literário conhecido como escapismo, ou seja, escapar da realidade. Ele era doente, ele vivia num período de muita depressão e inventou esse poema como se fosse uma saída. Essa cidade, Pazágada, é como se fosse a saída para os seus problemas, saída para as suas dificuldades, saída para as suas lutas. Eu sei que nós passamos por dificuldades, e quando nós vemos um poema desse, do ponto de vista humano, né? Não bíblico, é bonito demais, quero ir embora. Quando você passa por problemas, eu quero ir embora. Quero ir embora dentro de Marabá, quero ir embora do Brasil, vou embora para os Estados Unidos, vou embora para São Paulo, sair daqui. E acha que a saída é fugir do problema. Eu vou fugir do problema e aí então as minhas dificuldades estão resolvidas. Essa é a maneira humana de tentar resolver os problemas. Mas isso não te deixa consolado, confortado em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio às provações, em meio às tentações. A não ser o conhecimento bíblico, irmãos, nós não teremos consolo, conforto jamais. Se nós não tivermos o conforto do Evangelho, não há Pazágada nenhuma que possa nos confortar. Até porque nós não esperamos uma Pazágada, nós esperamos uma mansão celestial preparada pelo Senhor, de onde nós fugiremos dessa realidade de tribulação e de perseguição. O apóstolo João, irmãos, recebeu esta revelação em meio a uma grande perseguição. Há discordância, é claro, entre os intérpretes, e aí vem aquelas linhas, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, preterismo, né? Sobre em que ano teria acontecido essa visão, ou João teria recebido. Há realmente uma discussão muito grande. Alguns dizem que ele recebeu isso ainda por volta do ano 70, né? Ou antes disso, na destruição do templo, na verdade antes disso, né? Destruição do templo, destruição de Jerusalém, ou depois disso por volta do ano 90. Ele então teria recebido por volta do ano 90, quando inclusive ele teria sido morto, mais ou menos ali então, na última década do primeiro século. João teria então sido morto na perseguição de Domiciano.
A discussão é se João viveu no período de Nero, na perseguição de Nero, ou se ele viveu no período já de Domiciano, já no final do primeiro século. O que não nos importa tanto aqui, no momento, é claro que para a interpretação geral do Apocalipse, isso é importante, não tenha dúvida, mas o que eu queria focar é que esse é um período de perseguição, seja lá por volta do ano 70 ou por ano 90, é um período de muita perseguição. E João vai deixar isso muito claro. Veja comigo aí no verso de número 9 do capítulo 1, quando ele vai dizer: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz que é companheiro em tribulação. Duas coisas nós tiramos de imediato. João estava passando por um problema seríssimo, e não somente ele, mas também a igreja a quem ele escreve, as igrejas a quem ele endereça aqui as cartas, é revelação de Deus por meio de João, e esses irmãos estão com toda certeza passando por tribulações. Ele diz: sou companheiro vosso na tribulação, no reino e na perseverança, estamos juntos, estamos passando por dificuldades juntos, é um período de muita perseguição. Tanto que as cartas que você pode ler depois das 7 igrejas da Ásia, elas pressupõem um povo que é perseguido e que inclusive ora se entrega para o falso evangelho. Por isso é que Deus tem tanto elogios nas cartas, como ele tem depreciações. Ele diz: olha, alguns aí, na hora que foram apertados, acabaram se entregando a heresias. Há outras igrejas que são perseguidas e permaneceram firmes. É o caso, por exemplo, da igreja de Esmirna. Veja o capítulo de número 2, versículo, a partir do verso 8. 2, a partir do verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temos as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar, olha, ele vai falar de uma perseguição maior, em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Aqui ele usa mais uma figura muito comum no Apocalipse, não é uma figura literal, numérica, mas a perfeição do sistema decimal, assim como ele usa a perfeição do número 7, número da perfeição. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O diabo está para lançar alguns em prisão. Eles passarão ali 10 dias, que não são literais, não são 10 dias literais, mas é um período que você era preso na perseguição e passava um período antes de ser morto. Seria então aqueles 10 dias que antecedem a sua morte. Quando você é chamado para negar o evangelho, você não nega. Por causa de Cristo você morre. E João, recebendo a visão de Deus, escreve à igreja dizendo o seguinte: olha, alguns aí serão já lançados em prisões. Ser fiel até a morte, e o Senhor vos dará a coroa da vida. Ser fiel até a morte, diz o Senhor Jesus, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu posso dizer isso porque eu já tive morto e ressuscitei. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então ele escreve para igrejas que estão passando por perseguições. Então, que conhecimento que a literatura brasileira, nem o poema de Manuel Bandeira, nem nenhum outro poema da face da terra pode nos dar em meio à tribulação, em meio à perseguição. Que tipo de conhecimento é importante para termos a fim de que fiquemos de pé, firmes em meio à perseguição pela qual a igreja passa hoje e passará. A igreja de Esmirna passou naquele período e depois passou muito mais. Inclusive morreu o bispo de Esmirna no segundo século, chamado Policarpo, primeiro martírio na história da igreja. Depois do primeiro século é de Policarpo de Esmirna. Está aí na íntegra na internet, você pode dar uma lida. Está lá o relatório, o relato, na verdade, da perseguição e o martírio de Policarpo, o bispo de Esmirna.
Então vamos lá. Que tipo de conhecimento é importante para que não nos desesperemos e fiquemos de pé em meio às perseguições? Está aí a partir do verso de número 1 do capítulo 6. É uma sequência. No capítulo 4, no capítulo 3 encerram-se as cartas. O Apocalipse é cheio de literatura. Uma literatura epistolar, aí depois vem uma literatura realmente apocalíptica, né? E por meio da revelação que o Senhor dá a João. Ele está lá na ilha chamada Patmos, uma espécie de prisão, uma ilha que era uma prisão realmente, e lá ele foi lançado, não sabemos exatamente, com toda certeza que o imperador lançou ele, mas ele foi lançado lá na ilha de Patmos, e isso era uma perseguição aos cristãos. Ele era o último dos apóstolos, depois de João não tem mais nenhum, não tem mais nenhum mesmo. Ainda que tem alguns que se dizem apóstolos hoje, eles não são. João é o último no primeiro século, depois dele não tem mais ninguém. Então, ele joga o último dos apóstolos na ilha de Patmos, pensando então em destruir o cristianismo. Isso não acontece. Por quê? Porque lá João tem a visão da vitória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sobre todas as nações, todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Isso vem se tratando a partir do a partir do capítulo 4, quando João tem a visão do trono de Deus. Ele é arrebatado da terra e é lançado, aquilo que foi proibido ao apóstolo Paulo de dizer quando ele foi até o terceiro céu, a visão do trono de Deus, aqui é permitido a João dizer, relatar, e ele relata, ele sobe e tem a visão de Cristo glorificado, a vitória do Senhor sobre todas as nações. E essa visão, ela se dá, ou ela é relatada num livro, que a princípio João se desespera, veja aí no capítulo 5, versículo 4, ele diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro que estava escrito por dentro e por fora. Depois você pode dar uma olhada. Ou seja, a história futura, a história toda contada por Deus e que não poderia ser acrescentado em nenhum aspecto, porque o livro estava escrito por dentro e por fora. E que ninguém, nem nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, em nenhum lugar, achou-se alguém digno de abrir o livro, de abrir o rolo. Um rolo realmente, estava tudo enrolado, escrito por dentro e por fora. E ele disse que tinha ali selos e que ninguém podia abrir, ninguém era digno, todo mundo era pecador. Só que, ainda no capítulo 5, um é digno, o Filho do Homem. Jesus vem e abre. E agora, no capítulo 6, é então o desenrolar da história, ou seja, o livro da história, que só um foi capaz de dizer ou de abrir, agora vai ser desenrolado. Ele tem 7 selos, os 7 selos são rompidos, e na medida que um selo é rompido, uma parte da história é contada. É rompido uma parte e uma parte é contada. Rompe-se uma parte é um selo e uma parte da história é contada. E isso a partir do verso número 1 do capítulo 6. Vi, quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, abre-se o primeiro. O Cordeiro é Cristo, o único digno de abrir o livro, o único que conhece a história, o único que detém a história nas mãos. Ninguém é capaz de conhecer o futuro que irá acontecer amanhã. Ninguém. Só o Senhor Jesus Cristo é que conhece, porque ele foi digno de abrir o livro. Então ele diz que viu o Cordeiro e abriu um dos 7 selos, e aí então, em cada selo que é rompido, uma parte da história é contada. E então é contada a primeira. E veja que ele não está falando de eras, né? Ele está falando de acontecimentos que hão de vir futuramente. Okay? Alguns acham que futuro imediato, logo ali perto de João, ainda ele vivo, e outros acreditam que seria uma espécie de preterismo, né? E outros que dizem que não, isso aqui são lições futuras, realmente, bem futuristas. Aqui ele está se referindo a acontecimentos que ainda vão acontecer depois de um certo período, ok? Então vamos lá, ele vai dizer que abre-se o selo. Ouvi um dos 4 seres viventes, sempre agora aquela visão na presença de Deus, estão os 4 seres viventes, estão os anciãos, né, os 24 anciãos, e os 12
as 12 tribos do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo, né? Os 24 anciãos estão ali, os seres viventes estão ali, e vai entrar um grupo agora que é o povo de Deus. Inclusive gente que foi perseguida e que agora tem do Senhor a coroa da vida, como ele prometeu. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então ele abre o primeiro selo, e aqui já começa a dificuldade de interpretar o Apocalipse. Por quê? Porque parece que ele está se referindo a Cristo. Veja comigo. Abre-se o primeiro selo, né? Abre-se o primeiro selo, e ele diz, e eu vi, verso 2, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Para você ter ideia, a dificuldade que é interpretar esse texto aqui, que tem comentarista que diz que aqui é o Senhor Jesus Cristo, e tem outro que diz que é o anticristo. Então são duas visões diametralmente opostas. Alguns vão dizer, está vendo como é Cristo? Por quê? Porque ele diz que, no verso 2, e veio um que vem no cavalo branco, que inclusive já é uma figura que João cita, alguém vestido de branco, reluzente, brilhante. E ele diz aí, e o seu cavalo com um arco, e diz que ele vem vencendo e receber uma coroa, só pode ser Jesus. Alguns vão dizer isso. Mas creio, irmãos, realmente, e aí, fiado, é claro, em boa gente aí, bons comentaristas, que aqui não se refere ao Senhor Jesus Cristo, mas se refere realmente a um anticristo, a alguém que se coloca no lugar de Cristo. Por quê? Porque os 4 primeiros selos são os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são realmente uma visão da destruição. É gente que vem para perseguir, é gente que vem para matar. São acontecimentos que vêm realmente para provar os cristãos, para ver se eles vão ficar firmes em meio às lutas. E aqui é o ponto que eu queria frisar desses 4 cavaleiros. Tá bom? Para você ficar firme em meio às perseguições, você tem que entender que o Senhor da história já revelou que virão tempos difíceis. Assim como Pedro disse ontem, irmão, não se assuste se amanhã vocês forem perseguidos, se amanhã vocês passarem por uma tribulação, porque o crente passa por isso. Nessa mesma linha, João diz nos 4 cavaleiros que a igreja vai sofrer. João está recebendo a revelação de Cristo. Então desata-se o primeiro selo. Creio que aqui é um tipo realmente de anticristo, é uma paródia do Senhor Jesus, alguém que quer ele vem para imitar o Senhor Jesus Cristo, para enganar. E nós sabemos que o diabo, aquela figura do diabo que a Igreja Católica fez, chifrudão, vermelhão, com tridente, né, espetando lá no inferno, aquela ideia ali é a ideia católica medieval. A Igreja Católica foi que criou aquele diabo feozão lá, né? Estou dizendo que o diabo é bonito, né? Mas eu só estou dizendo que aquela figura ali apocalíptica do diabo não é escriturística, mas é com toda certeza que a Igreja Católica criou. O diabo, a Bíblia diz que ele pode vir em anjo de luz, né? Se manifestar por meio de anjo de luz, pode vir por meio de um pastor bonitinho, gravata, né? Quebrando aí ou falando heresias, pode ser um instrumento do diabo, pode ter certeza. Ainda que tenha algumas pessoas que dizem, olha, eu vi o diabo, ele é vermelhão, chifrudão. Não, com toda certeza ele pode, e é muito mais interessante para o diabo, já que ele quer enganar, vir camuflado. Então no primeiro aconteceu, o primeiro selo que é rompido, nós temos um relato, ou nós temos aqui a informação de que virão perseguições com gente dizendo que é Cristo, e Cristo já disse isso no seu sermão escatológico. E quando estivesse próximo dele vir, viriam falsos mestres, dizendo, eu sou Jesus, eu sou Cristo, eu faço milagre, faço isso, e alguns em nome de Cristo, e outros se dizendo ser o próprio Cristo. Tá bom? Todo arrumadinho, que vem vencendo para vencer. Então a primeira coisa aqui, sofrimento, a perseguição, você precisa entender que ela é uma realidade. E aquele que conhece o futuro, rompe o primeiro selo e aparece já um cavaleiro mostrando aqui um tipo de perseguição. Gente que vem para enganar os cristãos. Tome cuidado.
Nós somos perseguidos na medida que os falsos mestres se apresentam para nós. Para você ficar firme, você precisa saber que existem falsos mestres, falsos cristos, anticristos, pessoas que se colocam no lugar do Senhor. Agora, verso 3, é o segundo C. Então rompeu o primeiro, rompe-se o segundo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. Agora, apresenta-se o segundo cavalo. Irmão, isso aqui é uma figura, tá? É claro que a visão foi de verdade, mas não imagine que um cavalo vai sair, um cavalo branco, vermelho, pretão. Não, isso aqui são figuras que são utilizadas, tá? É claro que a visão foi real, tá? Uma visão que ele teve, se material ou não é outra coisa, mas uma visão ele recebeu. João recebeu. Agora, é uma linguagem figurada para mostrar o que vai acontecer. Então vem o primeiro cavalo branco, o segundo então rompe-se e vem o segundo diz, e saiu outro cavalo, agora o vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se manifestassem uns aos outros, ou se matassem, desculpa, uns aos outros, também lhe foi dado uma grande espada. Então, a primeira coisa, vem o falso mestre. A segunda, vem um cavalo que representa uma guerra, e Cristo já tinha dito isso, né? Homem matando homem, ser humano matando ser humano. Esse vem para tirar a paz. E aí a gente entende por que existe tanta falta de paz na terra. Porque Cristo, aquele que revelou o futuro, ele disse: haverá falta de paz. Haverá falta de paz. Vai se levantar homem, inclusive será jogado uma espada na mão de cada um para que um mate o outro. O segundo cavaleiro, o cavaleiro vermelho, diz que haverá falta de paz. E aí, é claro que a gente encontra a paz em Cristo, a paz que excede todo entendimento, mas você precisa se preparar para você não se desesperar. Cadê Deus? Cadê Deus em meio a tanta desgraça, a tanta catástrofe, a tanta guerra, a tanta briga, a tanta desunião? Ô pastor, eu fiquei tão triste, eu também fiquei. Aquele caso que aconteceu, que o rapaz lá entrou na escola, matou todo mundo. Aquilo já estava determinado e previsto pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não somente previsto, mas como diz a Confissão de Fé de Westminster, o Senhor decretou tudo livre e inalteravelmente. As coisas irão acontecer. E a revelação de que irão acontecer, a falta de paz, está aqui. Por que tem tanta gente indo para o psicólogo, pastor? Tanta gente sem dormir, sem paz, não consegue botar a cabeça no travesseiro? Isso já foi previsto pelo Senhor nessa revelação aqui. Inclusive, não somente previsto, mas determinado. Na hora que rompe-se o segundo selo, a falta de paz entra na terra, a briga, a guerra, um se levantando contra o outro, pai contra filho e filho contra pai. O Senhor Jesus Cristo já disse isso lá no seu sermão escatológico, Mateus 24. Nação contra nação, reino contra reino se levantarão. Inclusive o crente aqui morre muito, porque nessa briga, principalmente aqueles que vivem o evangelho genuíno são perseguidos. Você acha que é de graça que morrem aquelas pessoas? Hoje existe uma perseguição ideológica, e nós passamos por isso aqui no Brasil. Uma perseguição grande na escola, ideológica, muito grande. Nesse período aqui é ideológica e também física. Matava-se mesmo cristão. Matava-se. Terceiro selo. Veja comigo o verso 5. Abriu o terceiro selo. Ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O primeiro é o falso mestre. O segundo vai tirar a paz. O terceiro vai trazer crise financeira, pobreza, desgraça, miséria.
Pastor, vamos acabar com a miséria. Não vai mais existir pobreza no mundo. Lute para não existir, mas haverá. É palavra de Deus. Deus revelou no Apocalipse que de fato haveria dificuldade financeira. A ideia da balança aqui de peso. Ele diz, olha, peraí, nós vamos ter uma medida de trigo por um denário. Isso é caríssimo. Isso é caríssimo. Ele diz, olha, trazendo para os nossos dias, você vai lá comprar 1 quilo de tomate por R$10. Ele diz, a balança está mais difícil, está cada vez mais difícil. O outro cavaleiro que vem agora, ele vem para mostrar a dificuldade financeira, a pobreza que existe em toda a terra. Pastor, por que existe tanta pobreza? Claro, por causa do pecado, assim de tudo. Deus determinou, e Cristo, o único que poderia abrir o livro, revelou que de fato a desgraça encheria até a pobreza. Eu vim do Piauí para cá, dirigindo em direção a Marabá. Primeiro fui até uma outra cidade aqui próxima, mas passei por dentro do Maranhão. E ali, vocês, quem passa por dentro do Maranhão, no interior do Maranhão, vê aqueles índios, né, pedindo. E, irmão, se tem necessidade ou não, profunda lá no coração, eu não sei medir, mas visivelmente uma miséria total. E para um ímpio olhar para aquilo e dizer o seguinte: cadê Deus? Cadê Deus? Deus determinou isso. Deus determinou isso. Livre e inalteravelmente. De sorte que ele não é autor do pecado, com toda certeza. Isso vem por conta de consequência do pecado, mas está revelada aquela pobreza que liga a criança. Inclusive eles têm uma estratégia, né? Eles botam a criança, que aí mexe com o coração de qualquer ser humano. Com toda certeza. A criancinha vai lá e levanta a cordinha. Deu um livro passar. Baixa no coração ver aquilo. Mas não precisa você ir no interior do Maranhão, Piauí, aqui. Por quê? Está revelado. Inclusive, irmãos, aqui no primeiro século, por conta da perseguição, sabe quem era a classe mais pobre? Os cristãos. Boa parte dos cristãos eram escravos. Boa parte dos cristãos eram pobres mesmo, não tinham nada. A perseguição tinha esse viés, levava à pobreza, à desgraça. E Cristo, no terceiro selo, disse: vem aí o cavaleiro preto, e esse, cavalo preto, montado no cavalo preto, e esse, com toda certeza, vai trazer a pobreza, a dificuldade financeira. Quarto, sétimo, por favor. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz de quatro seres viventes, dizendo: vem. Chama o próximo. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Para quem achava que o pior era o preto, eis aí, o amarelo, o pior de todos os cavalos. Quem é esse? Ele diz: olha, a voz dos quatro seres viventes, não, olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Existe com toda certeza o falso mestre, existe com toda certeza a falta de paz, a dificuldade financeira, mas existe um último que é o pior de todos: a morte, o inferno. O último dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Você vê em filme aí, em livros, mas leia a interpretação bíblica. Olha para o que a Escritura diz. O último deles que se levanta é o inferno, a morte, a segunda morte. Quem acha que a maior desgraça do universo é guerra? Alguns acham desigualdade social? Somente o falso mestre? Existe o inferno, a morte. Ele diz que esse cavaleiro veio sendo chamado Morte, e o inferno estava seguindo. Do lado da morte estava o inferno, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Mais uma vez, irmão, não é para ser entendido literalmente, mas com toda certeza um número muito grande, a
quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. E nós temos aqui, a situação é avassaladora, os cristãos estão sendo perseguidos. Aí você diz: pastor, cadê o consolo? O senhor disse que vinha consolar a gente em meio às lutas. Você disse que aqui João recebe uma revelação para confortar os irmãos, mas manda-se 4 cavaleiros desse aí. Um consolo desse eu não quero. Isso faz parte do consolo. Entender primeiro, e para você não se assustar, porque muita gente se desespera do evangelho. Uma certa vez eu fui evangelizar no bairro da minha igreja. Cheguei na casa de uma pessoa e disse: olha, ela sabendo que eu sou pastor, eles olhou assim para mim e disse: aqui eu não quero pastor. Pastor aqui eu não entra na minha casa. Eu disse: calma, eu só pegue só escolher. Mas por que você não gosta de pastor desse jeito? Ela não disse. Depois eu descobri que ela foi enganada pela teologia da prosperidade, que ela entrava na igreja e os problemas seriam resolvidos. Aí de repente ela se deparou com isso aqui, com os 4 cavaleirão do Apocalipse, né? Ou pelo menos com a realidade. Prepare-se. Prepare-se. Ainda que você seja um bom milenista. Não, pastor, entende que isso aqui já foi. Mas existe sofrimento ainda na terra. Muito. Muito. Continua. Então, ele tem essa primeira realidade. Prepare-se. Mas a segunda, e aí é confortadora para nós, porque ele diz assim, verso 9: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa de quê? Da palavra de Deus. Eis aqui, então, o 5º selo. Vem os 4 cavaleiros, as dificuldades, mas depois vem o 5º selo rompido. Pá! Quando rompe-se o romare, né? E ele então vê a revelação de quê? Ele vê a vitória dos cristãos, ou na verdade os cristãos que tinham sofrido, clamando agora por vitória. Senhor Deus, cadê a nossa vitória? Cadê o nosso galardão? Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, que foram fiéis até a morte. Eu os vi lá diante do trono do Senhor, adorando o Cordeiro, já vitoriosos. Está lá o apóstolo Paulo, está lá Estevão, está lá Pedro, os apóstolos que morreram na perseguição de Nero. Pelo menos o apóstolo Paulo teve certeza que ele morreu ali no período de Nero, né? Segundo a tradição. Então, esses homens estão lá diante do trono, adorando o Cordeiro. Verso 10, então ele diz: clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Senhor, até quando? Nosso sangue foi derramado lá na terra. Quando o Senhor irá na terra e destruirá os ímpios, aqueles que nos perseguiram? Nós sofremos inclusive as mesmas catástrofes, as mesmas perseguições deles, e ainda sofremos as perseguições por parte deles. Quando será então o nosso sossego, a nossa paz? Aqui então vem o consolo. Verso de número 11: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, simbólica, uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iriam ser mortos como igualmente eles foram. Ele disse: calma. E dá vestiduras brancas que apontam, é claro, simbolizam a purificação deles diante de Deus. Ou seja, eles estão limpos. Eles
eles estão sujos, eles estão no pecado, eles estão na iniquidade, eles serão destruídos. Agora a vocês foi dada a graça do Senhor de permanecer na presença do Senhor, na medida que vocês são vestidos de vestiduras brancas, ou seja, purificados pelo Cordeiro. Vocês podem estar na presença de Deus. E por que Deus está demorando? Porque ainda tem algumas pessoas que Deus quer que morram perseguidas pelo Evangelho. O que ele diz? Verso 11, finalzinho, ele diz exatamente o que ele diz: até que também se complete um número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Tem ainda um tempo de perseguição para nós aqui na terra. Nós que ainda estamos aqui. Para quem está no céu na presença de Deus, não. Estão vestidos de vestiduras brancas, purificados na presença de Deus, gloriosos, aguardando a vingança do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dia Deus vingará. Aqui nós somos perseguidos, maltratados. E eu vejo irmãos sofrendo muito mais do que eu. Eu sofro, mas vejo irmãos às vezes sofrendo mais do que eu. Por que nós estamos sofrendo? Porque ainda não completou o número dos fiéis. Está em total conexão, irmãos, com o capítulo 7. Veja comigo, tá bom? Estou chegando no final, tá bom? Não durma ainda, tá ok? Se você dormir vai ser de graça, porque eu estou chegando no final. Capítulo 7 diz assim, olha: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Diz assim: conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Eu já vou mostrar para vocês que depois do aparecimento do clamor dos crentes, dos fiéis, dizendo: Senhor, faça justiça, vem então a justiça de Deus. De fato, vem a justiça de Deus, porque eles estão vestidos de vestiduras brancas, lavados no Cordeiro, no sangue do Cordeiro de Deus. Só que por que Cristo não veio ainda? Por que não veio a destruição final? Justamente porque o versículo 11 diz que ainda tem fiéis para entrarem. E o capítulo 7, versículo 1 diz que Deus conserva os 4 cantos da terra, 4 anjos, 4 cantos, mais um número, tá bom, simbólico. A ideia de que Deus não destruiu ainda tudo, porque tem gente crente aqui que ainda vai morrer pelo Evangelho, gente que não é crente ainda, que ainda vai ser convertida, e ainda não foi selada. Então Deus diz: olha, eu estou conservando os 4 cantos para que não sejam destruídos, para que não caiam as estrelas, para que os céus e a terra não sejam destruídos. Verso número 2, veja aí, ó: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos que estavam já preparados para destruírem a terra. Os anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: olha o que ele diz: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Não se mata não se destrói toda a terra, não se mata todo ser vivente. Por quê? Porque eu ainda não selei o último servo meu. Os 4 anjos estão segurando o céu. Pastor, por que Deus não destrói logo tudo e leva a gente para o céu? Porque ainda o número dos eleitos não foi completado. Ainda, quando digo que não foi completado, é que eles não receberam o selo, o Espírito Santo, não foram convertidos por meio da palavra ainda. Claro que o número dos eleitos está determinado antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer isso: nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Mas no tempo e na história, nós somos selados pelo Espírito Santo na hora que recebemos a pregação do Evangelho e somos regenerados. Eles ainda não selam. E a ideia de selo, com toda certeza, não é para ser entendida literalmente. Tá bom? Ele pega a mesma linguagem ali que era utilizada, um senhor marcava o seu escravo com um selo na testa. O selo aqui é simbólico. Deus ainda não selou pelo seu Santo Espírito a última alma eleita. Quando ele fizer isso, acaba
acaba-se tudo, os céus e a terra serão destruídos e restaurados, claro. O apóstolo Paulo vai dizer isso, até na ceia a restauração. Mas que ele vai dizer que ela primeiro será destruída. A terra está reservada ao fogo. Por que Deus não acaba tudo? Porque Deus está mantendo até que seja selado o último ser. Quem são esses, pastor? Que são selados? Aqui é uma péssima interpretação das famosas testemunhas de Jeová. Ela diz que só são 144 mil literal. Por quê? Porque vem entendendo tudo quanto é de número literalmente no Apocalipse. Quando você faz isso, você acabou a interpretação. Aí você vai entender cada loucura. Veja aí comigo a partir do verso de número 4. Então ouvi o número dos que foram selados. 4 do capítulo 7, tá? 4 do 7. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí ele vem citando cada tribo. Tá? Só que ele começa com que tribo? Ele começa com a tribo de Judá. Pera aí. A tribo de Judá não é a primeira. A primeira qual é? Rubens, mais velho, não é? Só que aquele é o segundo. Por quê? Porque os filhos que são selados são da descendência espiritual de Cristo. Leão da tribo de Judá. Essa sobe para a primeira. E aí ele vai então dizer quem são 144 mil. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. E assim por diante. Até Benjamim mais novo. A ordem é normal da linhagem de Israel, só muda a primeira que sobe. Judá, né? Sobe lá para a primeira, porque dali descende o Cristo, o Salvador. E aqui, então, você tem a revelação de quem que Deus sela para que não receba o sofrimento maior. E aqui eis o conforto. Você pode sofrer aqui na terra, mas o sofrimento maior você não vai receber, porque você vai ser selado. E na hora que você for ser selado, você é selado porque você está livre da condenação do inferno. Você está livre do principal sofrimento que pode causar dano no ser humano, ou que causa dano no ser humano. Dano maior, a vida eterna no inferno, ou a morte eterna. Essa você está livre, você é selado. Pastor, mas eu tenho um problema, sabe por quê, pastor? Porque ele diz que é só 144 mil. E ainda disse que é da tribo de judeus, então as testemunhas de Jeová estão certas. Por quê? Porque eles dizem que o céu já fechou 144 mil na perspectiva do Antigo Testamento, porque só são mil das tribos de Israel. Só são aí, na verdade, de cada tribo, aí 12 mil, 144 mil, fechou. Não, se você continuar lendo, e se eles continuassem, ele tinha interpretação de quem são eles. Verso 9 do capítulo 7, que ele diz: depois destas coisas, vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Irmãos, esse número de 144 mil, que é um número simbólico de 12 tribos no Antigo Testamento, vezes 12 apóstolos do Novo, 144 mil, número simbólico. Ele representa uma multidão que não se pode enumerar. É uma multidão que não se pode enumerar, que ninguém podia enumerar. De todas as nações, de onde? De todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos do mesmo jeito, para você entender, não pensar que é dois tipos de gente, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, com palmeira, palma aqui, né? Bater palma, com palmeiras nas mãos, louvando a Deus. Por quê? Porque eles foram libertos da grande tribulação. Passaram por tribulações aqui na terra, mas a maior de todas as tribulações do inferno, eles serão libertos. Dela eles serão libertos pela graça do Senhor.
Então volta agora para o capítulo 6. Então primeiro, se prepare, vai ter dificuldade. Segundo, quando é que isso vai acabar? Isso vai acabar quando Cristo vier, ou então você morrer. Esses homens que estão aqui diante do Senhor dizendo até quando, Senhor, eles já estão livres do sofrimento. Estão pensando na gente. Aqui, olhando e dizendo, olha, quando é que o Senhor vai fazer justiça também a eles? A nós e a eles. Quando o último for selado. For selado o último. Então o sofrimento não é eterno aqui na terra. A perseguição não será eterna. Na hora que for selado o último, o Senhor então vem. Verso de número 12. Então vem a destruição no sexto selo. No sexto selo, então vem a destruição dos ímpios. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. Ele vem rompendo, né? E sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Leiam comigo versos 16 e 17. E disseram aos montes: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o quê? O grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Para aqueles irmãos que estavam na perseguição, eles precisam saber que haveria um sofrimento. Isso é representado pelos 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas isso é por breve tempo, porque aqueles irmãos, quando pedem, recebem a resposta do Senhor: calma, quando o último for selado, então eu venho. E agora então no sexto selo o Senhor vem para destruir os poderosos, aqueles que se achavam soberanos do mundo, aqueles que estavam perseguindo os cristãos, que acenderam as ruas de Roma, com cristãos tocando fogo em cruzes, aqueles que perseguiram o apóstolo Paulo, aqueles que mataram inclusive Policarpo e Esmirna, tocaram fogo em John Hus. Todos esses um dia receberão da parte de Deus a punição. Quem pode livrar-se da grande ira de Deus? Que os montes nos encubram. Eles pedem: venham os outeiros, lancem os montes, nos escondam da presença do Senhor. Quem pode fugir da ira de Deus? Hoje você sofre perseguições, mas um dia o Senhor destruirá todo aquele que persegue ao cristão. Para as 7 igrejas da Ásia que estavam sofrendo, né, ali, muitas vezes nas mãos dos imperadores, o Senhor vem com essa revelação de Cristo quando retornar para matar os ímpios. Quando o último for selado, o céu se abre, a trombeta na verdade é tocada, o céu se abre e o Cordeiro virá para julgar vivos e mortos. Vivos e mortos. E a pergunta no final, irmãos, ela é fantástica, final do verso de número 17. Porque chegou o grande dia, e quem é que pode suster-se? Quem é que pode ficar de pé? Aí então ele vai dizer: quem pode ficar de pé são 144 mil. Aquela multidão que ninguém pode numerar, porque eles foram vestidos de vestiduras brancas, porque alguém morreu por eles, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu por eles. As vestiduras brancas tipificam, apontam e exemplificam aquilo que Cristo fez por nós. Nós somos imundos na presença de Deus, nós não podemos subsistir.
Mas entre nós e Deus existe um mediador, Cristo Jesus. Nosso consolo, o nosso conforto é que pode vir luta, poderão vir batalhas, mas teremos o consolo eterno. Um dia estaremos na presença de Deus. Como? Fazendo o quê? Veja comigo, capítulo 7, versículo 10. Quando se reúnem, então, se reúnem todos na presença do Senhor. No verso 10 ele diz: e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Por quê? Porque Ele nos livrou da morte eterna, do seu juízo final. A Ele pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. Concordamos. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Você é convidado então a glorificar a Deus. Todo ser humano hoje é convidado a prostrar-se diante de Cristo. Ou você faz isso imediatamente, ou você faz isso aqui na terra desesperadamente, ou um dia você fará isso obrigado, porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda que você se ponha diante do Senhor com o coração duro, um dia você se prostrar. Melhor está contado entre esses aqui. Melhor está contado entre aqueles que estão diante do Senhor, adorando eternamente ao Cordeiro de Deus. Verso 13 vai dizer: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem, olha, ele vai dizer, que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Verso 14: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm de quê? Vêm da onde? Da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro. Quem é aquele que pode? A pergunta do verso 17: quem poderá subsistir na presença de Deus? Quem lavou as suas vestes no sangue de Cristo? Como, irmãos, que se lava roupa com sangue? Se quando você mancha, seu filho se fere, quando você se mancha, uma barra no médico, tente lavar com sangue. É uma linguagem. O sangue de Cristo nos purifica dos nossos pecados. É isso que ele está dizendo. Só pode estar na presença do Senhor aqueles que estão de vestiduras brancas. Estão de vestiduras brancas porque lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Essa é a maneira pela qual você pode subsistir. Quer estar cantando no céu um dia? Quer estar cantando? Então corra para o Redentor. Corra para Cristo. Se você não correr para Ele, você será destruído. Não porque eu estou dizendo, mas porque a boca do Senhor diz. Verso 15, para finalizar: razão porque se acham diante do trono, porque lavaram, então razão porque se acham diante do trono de Deus, e servem quê? De dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono assentará sobre ele o seu, ou estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome. Estiveram aqui na terra, passaram tribulação aqui na terra, mas jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará toda lágrima. Aqui você sofre, aqui você chora, mas um dia o Senhor enxugará toda a lágrima do teu olhar. Aqui você passa dificuldade financeira, mas um dia o Senhor te levará, o pastor por excelência,
te levará para comer, para se alimentar da árvore da vida. Um pão que você nunca mais terá fome, uma água que você nunca mais terá sede. Por isso é que a Escritura diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, passa a injustiça aqui na terra, é perseguido aqui na terra. Feliz é esse, porque será chamado filho de Deus, filho do Deus Altíssimo. Irmãos, o Apocalipse é simplesmente confortador. Eu estou expondo esse texto na minha igreja e eu simplesmente tenho sido consolado. Tenho sido consolado em Deus juntos. Você passa por dificuldade, perseguição aqui na terra, lê esse texto. Lê a Escritura. Ela é simplesmente consoladora, confortadora no meio das dificuldades. Eu queria finalizar chamando você ao arrependimento. Arrependa-se daquelas vezes que você vacilou contra o Senhor. Você achou que o Senhor não tinha controle da história. Quando você olhou talvez para Brumadinho e disse: cadê Deus? Quando você olhou para aquela história do rapaz que entrou na escola e matou os rapazes que mataram aquela quantidade de pessoas lá naquela escola de maneira terrível, horrenda, feia, e você disse: cadê Deus? Oh meu Deus, cadê a tua justiça? Arrependa-se e se prostre diante do Senhor, que conhece a história, que determina a história, e creia no Redentor, que não somente conhece a história, mas determinou, e o único que pode consolar você diante das dificuldades que possam existir. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua lei. Obrigado porque o Senhor nos deixou este legado para que, em meio à perseguição, em meio à tribulação, tenhamos consolo, conforto. Que possamos olhar para a tua palavra, crer nela e sermos consolados por elas. Se há alguém aqui que duvida que o Senhor está no controle da história, muda o seu coração, ó Pai, em nome de Jesus. Converte-o por teu Santo Espírito. Não permita que estes morram no inferno, mas restaura-os, Senhor. Sela-os com teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Para que no dia da tribulação não sofram o inferno eterno. Senhor Deus, aos meus irmãos que estão firmes, que possam continuar e não esmoreçam, que no momento da tribulação, no momento da perseguição, no momento da provação, da tentação, não abandonem a Cristo, mas sejam fiéis até a morte, a fim de que recebam a coroa da vida, a qual o Senhor, o justo juiz, nos dará naquele dia. Abençoa-nos, ó Pai, não só hoje, mas sempre. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Irmão, antes de passar a palavra ao pastor, só agradecer os momentos que tive aqui com os irmãos. Foi um privilégio muito grande. Espero que aquilo que nós estudamos tenha contribuído para a edificação desta igreja, para que a partir desses 25 anos vocês ainda sejam ainda mais fortalecidos e preparados para o grande dia do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.